Extremismos, porque quando você põe os dois extremos, ou há ou não há, ou está comigo ou é meu inimigo, você obriga praticamente as pessoas a optarem, e quem opta por um dos extremos é um extremista. Muitas vezes se chama de radical, mas não é não, radical é bom, é preciso ser radical. Radical quer dizer ir até a raiz. Quando você vai até a raiz do problema, você enxerga as coisas. Só que as raízes estão cheias de polarizações. Você tem que ser radical. Agora você não pode chegar na raiz de um problema e dizer, eu escolho esse, o outro que se dane, aí é que ferrou. Então o problema está no extremismo, não no ir até a raiz, não é? dos problemas. Então é fácil, né? Não ter narrativa unária nem ter narrativa binária, e aí a escola já começa a funcionar. Bom, então chegamos nesse paralelismo entre a matemática e o conto de fada. Veja, o conto de fada é o padrão da narrativa infantil, né? Da narrativa binária. Eu estou falando dos contos de fada nessa perspectiva, né? E a matemática escolar, ela começa com essa perspectiva binária. Sempre, só que é do verdadeiro e do falso, né? Se eu perguntar para uma criança assim, quanto dá 2 mais 3, ela fala dá 7, com margem de erro 2, eu não vou aceitar. Essa menina está me enrolando. 2 mais 3 dá 7? Não, professor, mas com margem de erro 2. Não, está me enrolando, eu não aceito. Porque no início a matemática é muito certo e errado, verdadeiro e falso, né? E isso assusta muita gente. A gente ouve as pessoas repetirem que a matemática é o lugar da exatidão, né? Da coisa assim, ou vai ou racha, e isso assusta. E isso é muito forte em quem não sabe matemática. Porque quem conhece minimamente matemática sabe que a coisa não é bem assim, não é? A gente vive na matemática de resultados aproximados. Vive de resultados aproximados. Se seu carro quebrar, não diga para o guarda, ó, seu guarda, quebrou no quilômetro 50 raiz de 2, para ser exato. O guarda não chega lá, nunca vai chegar. Você diga, quebrou por volta do quilômetro 70, que o guarda chega, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Então a aproximação é absolutamente fundamental. Estatística é absolutamente fundamental, e está muito longe dessa história de ou vai ou racha, não é? Quem lida com aproximações, quem lida com estatística, com as ideias do cálculo, de limite, enfim, só quem está muito no início é que acha que na matemática ou vai ou racha, não é? Então no início essas duas coisas são muito parecidas. Agora é preciso ver o que a gente vai fazer com essa semelhança, né? Quer dizer, os contos de fadas, a vida não é um conto de fadas. E as crianças sabem disso, mas elas adoram conto de fada, né? E eu não fico preocupado, não, mas ela está até fase, e daqui a pouco ela está pensando na vida onde o bem e o mal estão passeando juntos, não é? Agora, na matemática, né? O que a gente faz com esse verdadeiro ou falso? Porque a vida também não é matemática. Mas eu preciso dos contos de fada e preciso da matemática para viver. A gente precisa da nitidez de ou vai ou racha, precisa, não é? Para poder compor com outras nitidezes dessa, né? Compor, e na verdade as histórias mais interessantes são histórias multivariadas, não é? Histórias com múltiplas polarizações, e não com uma só para eu ter que escolher o extremo em que eu me situo, né? Bom, quando a gente pensa nesse paralelismo, aí uma coisa assim de início, né? Veja, em todas as línguas, não é coincidência em português, em todas as línguas, contar tem duas acepções. Contar é enumerar, 1, 2, 3, 4, estou contando. E contar é, eu vou contar para vocês uma história. Isso não é coincidência em português, não é? Contar, enumerar e contar, narrar. Nós, nesses livrinhos infantis que a Sheila, né, falou, tem uma coleçãozinha que a gente fez, chama Histórias de Contar, e é a iniciação à matemática, mas a história de contar, o contar com esse duplo sentido,
não é? Contar uma história, mas contar é enumerar. Então, vendo que isso é uma coisa em tudo que é língua, veja em alemão. Zal, esses falam meio dele, eu falo, mas Zal, né? E o Erzal, isso daí é o contar e o narrar, o Erzal e o narrar, mas é a mesma raiz. É daí que vem do Zal, né? Com Z, tal, com T, que vai dar T e vai dar o fair T, isso que é conto de fada em inglês. Não é? Então o T vem desse contar, narrar, e em muitas outras, não é? Holandês, sueco, existe esse paralelismo. Isso eu não conheço essas línguas não, quem conhece é o meu amigo ali, no Tocantins, mas eu compro dicionário para procurar essas coisinhas, dicionário vagabundo de aeroporto, aquele dicionário pequenininho só para procurar determinadas palavras que todo dicionário tem, para ficar vendo em várias línguas, não é? Então, só para poder fazer essa afirmação que o duplo sentido de narrar, de contar, não é particularidade nossa. Quando a gente compara a matemática com os contos de fada, então vejam, o que chama a atenção de similaridade é, em primeiríssimo lugar, o caráter binário, né? Da iniciação à matemática e da iniciação nas narrativas, nos contos de fada, né? Conversa de gente grande, uma narrativa binária, numa conversa de gente grande, não chama a atenção, não desperta, a gente desiste. Isso é muito infantil, né? E a gente também devia ir no mesmo sentido em relação à matemática. A matemática essa história de que é o lugar da coisa exata, né? Isso é coisa de criança. Não se sustenta para quem é velhinho em matemática. Tinha um professor lá na USP, na Letras, ele já se aposentou, já faleceu, mas chamava Casais Monteiro, Adolfo Casais Monteiro. Ele escreveu um livro, você conhece, ouviu falar? Um livro, Lúcia, chamado A Palavra Essencial. Esse livro era da EDUSP, né? Deve estar esgotado, mas na biblioteca você acha. A Palavra Essencial. Sabe do que trata o livro? É um ensaio longo sobre a poesia. E a tese do livro é assim: o lugar da exatidão é a poesia, não é a matemática. Pega um trabalho de matemática, onde está escrito 5, você apaga e põe 10 sobre 2. Vai mudar alguma coisa no trabalho? Não vai, né? Você troca por uma coisa equivalente, não muda nada. Agora pega um poema, tira uma palavra e põe um sinônimo, vai mudar? Vai. A palavra no poema é que tem que ser aquela e não outra, não é? Trocar a palavra por um sinônimo mata o poema. Então o Casais Monteiro, num belíssimo ensaio, que é um livro inteiro, ele diz, quer falar de exatidão? O lugar da exatidão mesmo é a poesia, não é a matemática, né? O segundo ponto que aproxima a matemática dos contos de fada é o contexto ficcional. Diz que a matemática é muito abstrata, não é que se diz? Muito abstrata. A abstração parece que é pecado. Isso é muito abstrato. Você está reclamando, né, quando você fala isso. E os contos de fada, hein? Você já viu algum porco falar? Tirando os palmeirenses, deixa os palmeirenses de lado para não mexer, né? Eles estão na liderança, deixa lá. Mas excetuando os palmeirenses, você já viu porco falar? Não, porco não fala. Mas a gente conta a história dos 3 porquinhos, né? P1, P2 e P3, né? Assim que o matemático conta, né? Os 3 porquinhos e não sei o quê, e um falou pro outro. E triste da criança que olha para você e diz, porco não fala. Fala sim, a minha história fala. Não é? Então, o contexto é ficcional, não é? Em matemática e nos contos de fada. Tem gente que briga com os meninos jogando esses games aí em que uma pessoa mata a outra, mata, vai virar tudo assassino de aluguel. Não vai, não é por aí, pô. Tudo que é demais é muito. É claro que se você ficar 10 horas por dia olhando na tela do computador, vendo um matar o outro, isso algum efeito ruim vai produzir, né? Mas é o excesso. Porque no game, a coisa é outra.
a consciência da ficção, não é? É outra, até pelo contrário, você tem várias vidas ali, né? Usa uma vida, se recupera na outra e vai por aí. Então, a palavra ficção, ela é muito rica. A gente não vive de, mas a gente não vive sem. A gente não vive de ficção, mas a gente não vive sem ficção, não é? A palavra ficção, bom, a palavra ficto, bom, ficto dificilmente a gente usa, mas de ficção, ficto, né? Ela tem um correlato assim que é o facto. Facto, todo mundo gosta. O facto. Hoje é fato. É fato que caiu o C. Mas facto é participo passado do verbo fazer. Então o facto é o que já está feito, não é? E você adora, dando aula, encontrar um facto para relacionar com o que você está ensinando, né? Isso é bom. Só que isso é você relacionar o que você está aprendendo com algo que já está feito. Isso é bom, mas a vida não pode se limitar a isso, porque isso seria fatalismo. Fatalismo, eu nem me preocupo, já tudo que tem que acontecer já está feito. A gente olha para o fato, para o que já está feito, e a gente imagina um ficto. Ficto é fingido, imaginado, idealizado, não é? Você não pode ignorar o fato, mas você fica doidinho para que o fato fosse daquele jeito, não é? Você não vive sem a ficção, senão é você se reproduzir simplesmente o que já existe, né? O facto, o factalismo, né? Só que na história a gente vê a fecundidade das abstrações, e na matemática você quer negar, dizer, não, isso aqui é muito abstrato. Tem que ser, ninguém vai dizer que não é. Eu vou dizer que sem abstração a gente não conhece nada. A abstração é condição de possibilidade de a gente conhecer qualquer coisa. E digo mais, o alfabeto é muito mais abstrato do que o sistema de numeração. Em muitos sistemas de numeração primitivo, é um pauzinho, dois pauzinhos, três pauzinhos, né? Não há nada mais concreto do que isso. Agora, que relação existe entre o A, o som A e a letra A que eu ponho no papel? Isso é abstrato. Simplesmente a gente pega a faixa de sons que o ser humano é capaz de pronunciar, né? A faixa de sons aí, do mais grave ao mais agudo, assim. Essa faixa, e divide no mundo inteiro em 30, 40 pedaços, e cada pedaço desse é um fonema, né? Tem língua que é mais para um, mais para outro, não é? Então isso é abstrato. Só que no mundo não há quem não aprenda a própria língua na forma oral. Não existe isso. Todo mundo no mundo é capaz de, nasce com essa capacidade de aprender a falar a própria língua na forma oral, não é? Analfabeto e tudo é quando eu estou falando da escrita, mas na oralidade todo mundo é competente. E é para a oralidade que você precisa da fonética, tá certo? E todo mundo lida bem com isso. E vai me dizer que não lida bem com o número, né? Lida, depende do modo como é apresentado. Então, a ficção é fundamental nos dois, e une, né? Une os dois campos, aí a matemática e os contos de fadas, histórias simplificadas, né? Só que num deles a gente encara bem e no outro a gente recusa. A unidade lógica é outra coisa interessante. Todo conto de fada, toda narrativa, né? Tem uma unidade, tem começo, meio, fim, né? Frequentemente nas narrativas tipo fábulas tem uma moral da história, né? Quer dizer, você espreme e tira uma moral. Do ponto de vista da escola, é preciso muito cuidado com essa moral da história, porque uma história, fábula mais interessante, tem uma moral para cada pessoa. Se eu pretender que é uma moral para todos,
eu estou detonando essa história, eu estou quase que indo para a história única e unária, não é? Porque cada um assiste ao mesmo filme e sai de lá falando coisas diferentes, não é? Então, as histórias têm que ter moral, mas é uma moral para cada um, né? E outro risco muito grande quando a gente pensa em moral da história é que tem professor impaciente que quer ensinar apenas a moral da história. Aí ele chega e diz: eu vou contar uma história para você, mas a moral da história é a seguinte, pronto. É que tem que explicar piada. Não funciona, né? Piada você conta e reza para as pessoas sorrirem, né? Senão não funcionou. Agora, você querer explicar a piada, tô fora, não é? E é a coisa mais assim, sem futuro no mundo, é você querer ser professor só da moral da história. Toda peça, todo filme, toda obra de arte tem o chamado farsesco. Você vai a uma ópera, tem o farsesco. O farsesco não é de falsidade, é de recheio, não é? Só que o carinha que faz o resumo da peça e põe no jornal para a gente ver, ele quer pegar uma moral da história. A moral da história a gente olha e diz: pô, eu nem vou assistir, é uma porcaria, né? Filho drogado matou a mãe, não sei o quê. Nem eu vou assistir isso daí, né? Não estou interessado. Mas isso é uma simplificação. Em que condições isso aconteceu? O recheio é que é a obra, não é? A obra toda. Então, é preciso ver essa consistência, essa coerência na narrativa inteira, não só na moral da história, né? No que você espreme e tira, além de que essa moral da história é altamente variável, eu diria mesmo que é idiosincrática. Cada um tem nós todos aqui assistimos ao mesmo filme e cada um vai ver uma coisa diferente, e isso é bom, não é? Isso é bom. A gente espera que a gente possa conversar sobre o filme, mas não que todo mundo pense exatamente a mesma coisa do filme, né? Então, essa é uma unidade lógica. E é claro que uma história se sustenta pela transferência analógica, a transposição de contexto. Porque se você for aprender amarrado num contexto da história, que sempre começa assim: era uma vez, né? Pronto, instalou o contexto. Na matemática você não começa com era uma vez, mas você começa quase igual. Você começa assim: seja A um conjunto, é o era uma vez do matemática, não é? Seja. Quem é você para dizer seja e a coisa aparece? História mais, né? E quando acaba a história, o conto de fada é assim: e foram felizes para sempre. Na matemática você põe assim: CQD. Como queríamos demonstrar, não se fala mais nisso, né? Então, é preciso mudar as palavras, não o sentido lá da... Não é? A transposição entre contextos é absolutamente fundamental. Você vai assistir uma peça como Romeu e Julieta, Shakespeare, aí você vai dizer assim: puxa vida, mas isso é velho pra caramba, né? Olha, isso foi de quando, né? 1600, sem lavar pedrada. Essas duas famílias encrenqueiras que estavam brigando ali, o Capuleto, não sei mais o que, né? Hoje a gente está pagando caro para ir assistir a uma peça do Shakespeare, não é? Justamente porque a transferência de contexto, a transposição, é o que dá o valor da peça, né? O valor do que eu estou fazendo. Quem aprende uma coisa num determinado contexto e mudou o contexto um pouquinho, o cara não sabe mais nada, então não aprendeu nada. Não vale nada o que ele aprendeu, porque você precisa do contexto para aprender, mas a transferência é o que torna uma aprendizagem de alguma coisa valiosa. Mudou o contexto e eu me adapto, eu transporto, e quanto mais eu mudo de um contexto para o outro, né, uma coisa que eu aprendi, mais eu mostro que sei, que aprendi, né? Bom, teria uma observaçãozinha pequena sobre cada uma dessas quatro coisas, vou fazer bem de passagem. Por exemplo, sobre o caráter binário, eu queria falar, do ponto de vista das crianças, muitas vezes se diz que não é para dar teste para a criança, né? Testes
testes como processo de avaliação, prova tipo teste. Para criança não, é proibido. Isso é uma meia-verdade, como toda meia-verdade é uma meia-mentira. Criança é ótima em teste. Ótima. Teste binário. Tudo que é binário, pode pôr que a criança arrebenta. Unir uma coluna com outra, né? Associar uma coluna com outra, só com duas alternativas. Agora não ponha 5 alternativas e pergunte para ela o que ela prefere. Não funciona. Né? Não funciona. A criança pequena, ela não tem paciência de ler as 5 e parar e escolher. A primeira coisa que parece certo, ela para, tá bom, essa daqui. Ela não tem a competência ainda, né, para trabalhar com muitas alternativas. Mas se forem só 2, manda teste com 2 alternativas, que a criança se diverte, se dá bem, mostra que sabe, né? E pensando em casos de adulto, as eleições. Quando tem só 2 candidatos, é fácil pra caramba, né? Mas é complicado, como é que esses caras chegaram a ser candidatos? Sim, mas eu digo, o sistema de votação, votar, a maioria ganha. Quando tem 2. Mas quando tem mais que 2, né? Se tem 5 candidatos, então um pode ganhar tendo tido 25% dos votos, não é? Não foi a maioria que elegeu, não é isso? Aí isso é desagradável. O que inventaram? O binário, o segundo turno. O segundo turno é ressuscitar o binário. A gente gostaria que tivesse só 2, tem 10. Aí a gente põe eles para se engalfinhar, vê os 2 que sobrevivem, e esses 2 que sobrevivem a gente vota e fica tranquilo, porque sendo um sistema binário, aí escolhe com nitidez. Só que você já matou um bom candidato muitas vezes no primeiro turno, não é? Mas você se engana, é um auto-engano, dizendo, não, no segundo turno a gente acerta. Mas já ficou no meio. O sistema eleitoral é extremamente complexo, né, para se discutir. Bom, então essa história do binário na relação multivariada é para adulto também. A questão do contexto ficcional, vejam a linguagem do facto e do ficto. A linguagem é seja, suponhamos que, já viram isso? Suponhamos que, né? E a demonstração por absurdo? Meu Deus do céu, aí... A demonstração por absurdo, na perspectiva da criança, é uma narrativa. A criança, né, o aluno nas séries iniciais, né, no fundamental, mesmo que no 2, sem construir uma narrativa adequada, uma demonstração por absurdo é uma doidice. Porque você parte de uma bobagem, chega em outra e conclui que está tudo bem. Essa é a narrativa do absurdo. Você diz, suponhamos por absurdo que isso seja verdade. O cara já olha todo, mas eu sei que não é, mas eu vou supor que é, né? Aí você vai, chega no outro absurdo. Ele está vendo? Eu diria, você está duplamente pecaminoso aí, né? Errou 2 vezes. Mas não, na matemática você conclui que está tudo bem quando sai de um absurdo e chega em outro. Porque a gente vive de suposições o tempo todo. A matemática vive disso. A estrutura de uma sentença matemática é assim, se P, então Q. Se P é verdade, Q é. Agora, P é verdade, sei lá, pô. Eu posso me interessar e voltar, ir lá para trás e ver, então, se A é verdade, então P é. Mas aí eu já vou depender do A. Não é? E é assim que a gente vive em matemática, com essa ilusão de que sabe tudo, né? O Bertrand Russell é que dizia assim, ó, essa frase é literalmente do Bertrand Russell. A matemática é um assunto em que ninguém sabe do que está falando, nem se o que está falando é verdade. É claro que é uma brincadeira dele, mas ele diz isso no seguinte contexto. Ele é da corrente assim, do logicismo, né, que é do reduzir a matemática à lógica, não é? E ele diz, a matemática é o estudo de padrões formais de conexão. Eu vivo dizendo, se isso for verdade, aquilo é. Agora, se aquilo for verdade, aquilo é.
se aquilo for verdade, aquilo é. Eu vou criando essa teia toda, né? O início, eu ponho a culpa nos postulados, né? Tem os postulados, umas verdadezinhas iniciais que é minha fé. A fé do matemático está nos postulados, né? Ele pode duvidar de santo, da Santíssima Trindade, isso tudo ele duvida. O matemático, isso aí é tudo bruxaria. Mas os meus postulados, neles eu acredito, né? A fé está no postulado. Agora, dali ele deriva tudo. Se isso é verdade, então aquilo é. Agora, a crise quando vem é a crise nos postulados, né? As geometrias não euclidianas surgiram por uma crise em uma daquelas verdades iniciais, né? Tá certo? E agora? Né? Então, de fato, o que o Vício diz essa brincadeira é porque se a matemática trata de padrões formais de conexão, para eu dizer se isso, então aquilo, se isso, se essa é a matemática, então em algum momento eu vou ter que esbarrar em uma coisa que, né? Admitir aquilo por um ato de fé. Tá certo? Porque fora dessa fé eu não sei do que eu estou falando. Teoria é uma palavra também recusada. Então, ninguém gosta, né? Eu não conheço nenhum amigo que gosta de ser chamado de teórico. Parece que você está xingando quando você diz que um cara é teórico, né? Todo mundo quer ser prático, né? Bom, aproximar, ligar bem a teoria com a prática, isso então é uma glória total, né? Eu trato bem a teoria e a prática, mas a teoria sozinha é uma porcaria. Mas não é. Teoria é uma palavra grega que quer dizer visão. Visão. É a mesma raiz, teoros, da palavra teatro, que é o lugar onde você vai assistir alguma coisa, né? Ver. E só por um desvio é que essa visão se limitou a ser uma contemplação. Mas é um desvio, né? Porque rigorosamente, se eu não vejo as coisas direito, eu não consigo agir coerentemente, eu não consigo agir bem, não é? Para a ação prática que todo mundo quer, eu preciso primeiro ver. Sem a teoria, a ação é cega, não é? Eu preciso da teoria, não é? Agora, depende do modo como a teoria é apresentada, né? Essa visão é apresentada, tá certo? E quando você conta uma boa história, uma fábula, um mito, não é? Coisas que têm uma moral da história, aí você aceita bem aquilo, né? Aquilo é a teoria, nesse contexto, não é? O que sobra é essa visão que uma história bem contada traz para a gente. Só que os teoremas que a gente estuda, e a teoria aqui do lado de cá em matemática, fica parecendo que é bobagem, né? E eu diria, olha, teorema, né? Teorema, o que demonstra o que não demonstra numa aula de matemática? Eu diria, tudo tem que ser demonstrado, tudo. Não demonstrar alguma coisa devia ser proibido. Mas, o que é demonstrar? Eu só abro um pouco o significado de demonstrar. Demonstrar para mim não é entrar num sistema formal com os postulados que eu não sei de onde o cara tirou. Não. Demonstrar para mim é convencer o outro. Não é? Eu tenho que argumentar no sentido de convencer o outro. Agora, o que você sabe? Sabe isso? Com base nisso eu vou explicar aquilo ali. Agora, isso aqui tem alguma dúvida? Aí eu volto para antes ainda para poder explicar isso. Mas tudo que a gente explica tem que ser demonstrado. Agora, demonstração não quer dizer demonstração formal, não quer dizer entrar num sistema formal e deduzir tudo a partir dos postulados. Isso é coisa de tarado, querer tirar tudo dos postulados. A gente demonstra uma coisa, está todo mundo convencido disso, a partir disso eu tiro um monte de consequências, né? Um ou outro diz, pô, mas isso aqui eu estou meio desconfiado, isso aqui é verdade? Eu digo, aí eu volto, ando para trás um pouquinho e mostro por que aquilo ali é verdade. Mas as demonstrações são sempre relativas, não é? Você querer explicar demais, dar resposta demais para a pergunta que a pessoa não fez, só em banana.
não é? Eu explico, ela entende, tudo bem, mas fica o germezinho da dúvida. Aí pergunta mais, eu vou mais. Mas o sistema formal é a impaciência, você querer ir logo diretamente às fontes, não é? E à fé dos postulados, né? Um exemplo disso é assim, as piadas, né? As piadas todas têm a estrutura de um teorema, de um argumento. Já pensaram nisso? Toda piada é como se fosse um teorema, um argumento assim. A piada é como um argumento, uma demonstração, mas assim, em que a gente parte de premissas ambíguas. A ambiguidade está nas premissas, né? A brincadeira está nas premissas. Você parte de premissas ambíguas, que pode significar uma coisa ou outra, aí você conta a história caminhando num sentido e deduz outro, sabe? Induz uma coisa e deduz outro, no outro sentido. É o que causa o espanto, não é? Mas a piada tem a estrutura lógica de um argumento, né? Vou contar uma história para vocês aqui nesse sentido, que é uma história meio suja, né? Mas real, né? Uma vez eu dei um curso de lógica para a terceira idade, o pessoal da USP. A USP tem 6 a 7 mil alunos por semestre da terceira idade, né? Pessoas com mais de 65 anos e aí tem alguns cursos. Então eu propus um curso que era assim, lógica e linguagem cotidiana. Era lendo revista, jornal, analisar os argumentos, né? E aí tinha uma das aulas que era sobre a piada como um argumento. E eu queria um exemplo para levar para a sala de aula. Um exemplo. E tem um exemplo muito conhecido. Só que eu não posso levar isso para uma sala que tem gente de 80 anos, né? E tudo. Eu vou levar uma piada dessa. Mas a piada circula por aí. Se eu falar, vocês vão lembrar. A piada é que é suja, não é a história toda, né? Suja quer dizer o seguinte: diz que um português, né? Na piada. Ele era uma vez um português e encontrou um cara com um livro de lógica debaixo do braço. Aí o português, sabe dessa, né? O português perguntou pro cara aí: o que é isso? É um livro de lógica. É lógica? O que é lógica? Aí o cara disse: vou te explicar o que é lógica. Na tua casa tem aquário? Eu falei: tem um aquário bonito. Então quer dizer que tu tens filhos? Sim, tenho filhos, sim. Quer dizer então que tu és casado? Sim, sou casado. Quer dizer então que tu não é gay? O português ficou espantado, falou: mas ele não me conhece, ele deduziu que eu não sou gay, né? Olha, que beleza, né? Falou: a lógica é maravilhosa. Comprou um livro igualzinho, pôs debaixo do braço e saiu, né? Aí encontrou um amigo, perguntou: o que é isso? Ele falou: lógica. Lógica? O que é lógica? Não, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tu tens aquário em casa? Ele falou: não. Ele falou: tu és gay. Bom, a lógica aí tá torta, né? Mas eu falei: essa piada eu não vou contar, porque eu não sei se tem gay na sala, eu não sei se tem português, eu não sei, né? Como é que vou contar uma piada dessa? Mas eu queria uma, aí passei uma noite inventando, ficou uma porcaria. Era, em vez era ter chulé, inventei uma bobagem qualquer assim, e fui para a aula da minha aula, né? Cheguei lá, quando eu expliquei, sem o exemplo, expliquei a ideia da piada com um argumento, o mais velho da sala, que era um senhor, que era judeu, e tudo que eu lia no jornal, porque era análise de argumentos no jornal, ele associava ao holocausto, tudo, ele só pensava naquilo. Aí eu falei da piada com o argumento e falou: posso dar um exemplo? Ele, 82 anos. Posso dar um exemplo? Eu falei: pode, senhor. Ele falou: é um português. Eu juro por Deus, ele contou a minha piada, né? Que eu não tinha coragem. Eu falei: puxa vida, né? Fingi bem lá, mas ele contando ficou bom, né? Porque foi ele que contou, né? Bom, olha, sobre a transferência analógica, é interessante assim que essa ambiguidade, essa riqueza de significados, essa polissemia, né?
ela pode ser local ou pode ser estrutural, né? Eu posso estar falando de uma palavra que eu uso em múltiplos sentidos, a multiplicidade, não é? Está numa palavra, ou eu posso estar falando de uma coisa grande, a história inteira se refere a uma determinada coisa, não é? Tá certo? Então, na matemática, a gente recusa a ambiguidade, a polissemia local. Parece que quando você escreve uma coisa assim, A igual a 7, pronto, não pode ter ambiguidade nisso, né? Se eu ponho igual, então não é diferente, não é maior, não é menor. Localmente eu não aceito. Mas a matemática vive das polissemias estruturais. Por exemplo, o que tem a ver um conjunto dos inteiros, o conjunto dos polinômios, ou o conjunto de matrizes, por exemplo, né? Tudo é um anel. Eu olho para a estrutura, é uma estrutura de anel. Aquelas mesmas coisas, não é? Macro. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa... Ninguém vai confundir um polinômio com uma matriz ou com um número inteiro. Não é isso que está em questão. Mas a macro, a questão estrutural, eu aceito bem transferir, né? Ver a ideia de estrutura como uma ideia assim, que me ajuda a transpor resultados de um contexto para outro, contexto para outro, contexto para outro, né? Desde que eles tenham a mesma estrutura, né? Bom, essa passagem dos dilemas às histórias complexas, multilemas, né? Elas, para ele passar o conto de fada, que é o bem ou o mal, o certo ou errado, né? Para ele passar para uma situação mais complexa, o começo é sempre você achar uma terceira posição. E aí, descaracterizar a oposição, porque eu estava pensando que era A ou não A. Se fosse efetivamente A ou não A, não haveria uma terceira posição. Mas como eu estou falando de coisas reais, alguém vai ver, não, mas tem uma brecha, tem isso aqui. E mal alguém fala isso, vem um cara e diz, a negação disso é que é verdade. E aí eu já fiquei com duas oposições, não é? Como é que a gente lida com essas duas oposições? Né? Que eu tenho que administrar aí. E lidar com isso não quer dizer escolher um dos extremos. Escolher um dos extremos é ser extremista, estou fora, né? Mas como eu trabalho com essas duas oposições? Então, vejam, o direito, as normas jurídicas todas vivem de duas oposições. Criar uma norma, o contexto varia, mas é sempre estruturalmente o mesmo. Uma norma surge para prescrever ou não prescrever. Prescrever, obrigar. Então a norma obriga ou não obriga? Eu estou nessa dúvida, eu devo obrigar isso ou não obrigar, não é? A fazer isso. Agora, isso não esgota o conjunto das normas. As normas não estão aí só para obrigar ou não, né? A outra oposição para criar uma norma que é assim, em vez de prescrever, é proscrever. Eu proíbo de fazer ou não proíbo? Pronto, né? Então o direito vive com essas duas oposições assim, né? As normas surgem ou para obrigar ou para dizer é obrigado ou não é obrigado, ou é permitido ou não é permitido. Só que tem um pequeno detalhe aí, né? Não pode existir norma para tudo. Se existir norma para tudo, acaba a ética, não existe ética. A ética existe no espaço do livre-arbítrio. Eu faço uma coisa não porque eu sou obrigado a fazer, ou eu não deixo de fazer uma coisa não porque eu sou proibido explicitamente de fazer. Não é? Não pode tudo ser regulado por norma. É uma doidice isso, a gente viraria computador, robô. Não é? Então, são duas oposições, mas não esgotam. Não pode esgotar o universo de motivações assim humanas, não é? Tá certo? E é aí que a gente começa a brincar com o tetraedro. Veja um tetraedro assim,
com duas oposições. Eu podia estar pensando num quadrado. Aliás, em direito se chama de quadrado semiótico esse. Proscreve, não proscreve, prescreve, não prescreve. É um quadrado, eles veem no mesmo plano. Mas a coisa fica mais interessante é quando você separa em planos diferentes. Uma oposição num plano, outra oposição no outro plano. E aí qual é a figura que a gente fica lá? É um tetraedro, não é? Não é um tetraedro? Tá certo? Quer dizer, esse é o espaço por excelência para a gente trabalhar o conhecimento, o tetraedro. Todo mundo, ninguém escapou disso, ninguém que tratou do conhecimento em sentido amplo. Por exemplo, Aristóteles, com a lógica, quando cria a lógica, ele diz assim, primeiro eu tenho que acertar a linguagem, né? A linguagem, tem que falar direito. Para falar direito, a proposição, a sentença tem que ser categórica, não pode dar margem à dúvida. E aí, mas como é que é uma sentença que não dê margem à dúvida? Ele só pode de dois tipos, né? A sentença que eu falo, ou é uma afirmação ou é uma negação. Não pode? Você está afirmando ou negando isso? E a segunda coisa é universal ou é particular? Você está afirmando isso para o mundo inteiro ou só para essa coisa em particular? E aí ele gerou esses quatro tipos de proposição, que são universal afirmativa, universal negativa, né? Particular afirmativa, particular negativa. Fácil. Todos os corintianos são bobos. Não estou falando isso não, gente. É um exemplo só. Todos os corintianos são bobos é uma universal afirmativa, não é? Nenhum corintiano é bobo, ou não existem corintianos que são bobos, é uma universal negativa, não é? Existe corintiano que é bobo? Isso é uma particular afirmativa. E existe corintiano que não é bobo? É uma particular negativa. Eles só dá para falar esses quatro tipos de proposição. Fora disso, dá margem à dúvida, né? Essas são as proposições categóricas. E lá está ele com um tetraédrozinho, né? Esse tetraedro aparece em tudo, em Platão, quando vai falar das virtudes, Santo Tomás, quando vai falar das virtudes, né? Quais são as virtudes fundamentais mesmo, que sustentam a gente? São quatro, mas não são quatro, são dois pares. É assim, é a coragem e a temperança. A coragem é a energia para você fazer a coisa, mas o corajoso sem temperança é o herói que morre logo, né? Temperança se cuidar, não é assim, sai dando cabeçada aí, né? Isso é um par. E o outro par, e são as quatro virtudes em Santo Tomás. O outro par é a justiça e a prudência. A justiça é assim, eu tenho que ter uma ideia grande do que é justo, mas eu tenho que saber exercer trazer essa ideia para o meu dia a dia. Uma coisa é a justiça nesse plano de universais, outra coisa é como eu ajo no dia a dia. E a sabedoria da justiça no dia a dia é que se chama de prudência. A prudência não é não fazer a coisa para ficar com medo, né? Isso é uma derivação moderna, mas a ideia de prudência como virtude é eu saber decidir em situações concretas, com justiça, mas em situações concretas. Bom, em resumo, sair de uma oposição para duas é o caminho para abrir a porta. Agora não vai parar em duas, isso só começa a brincadeira, porque a coisa pega e daqui a pouco é outra, e a outra, e a outra, e aí que vai ficando interessante. Outro dia assisti um filme chamado Diplomacia. Alguém assistiu? Diplomacia? O filme é histórico, né? É o último dia do Hitler antes do fim. Em Paris está ocupada, totalmente ocupada, assim, tem explosivos em todos os monumentos, Torre Eiffel, tudo, está tudo pronto para apertar um botão e destruir Paris, né? E um general alemão lá em Paris, prontinho para obedecer a ordem. E a guerra está perdida, o Hitler está sabendo que ele perdeu a guerra naquele dia, é a véspera do dia final, né? E aí, um diplomata sueco, o título do filme é Diplomacia. O diplomata sueco, ele consegue um acesso, porque ele conhecia o prédio lá, por umas escadas e tudo, e chega na sala onde está esse general alemão, que vai explodir Paris.
não é? Tem o nome do diplomata e tudo, é fato real. Filme é uma ficção que você sabe o final, né? Porque Paris não foi destruída, né? Tá certo? Efetivamente eu já sei o final. Mas ele vai conversar com o general dizendo, pô, mas para que você vai destruir, né? Veja, a guerra está perdida, não está? Tá, a consciência existe de que a guerra está perdida. Então, o que vai destruir lá? Aí o general diz, é para você é simples assim? Diz para o sueco, né? Pois eu tenho uma mulher lá e 3 filhos, e um avisinho aqui de que se até às 3 horas eu não acionar essa porcaria aí, todos vão ser mortos lá. E agora, o que eu faço? Acabou a simplicidade, né? Quer dizer, tão lógico, já perdeu a guerra mesmo? Não explode? Sim, mas e meus filhos que estão lá, minha mulher e tudo, e agora? Só que o nome do filme é Diplomacia, são 2 horas de conversa entre 2 pessoas. Porque o diplomata sueco é um figuraço, é real o fato, e ele, não, mas aí cria uma possibilidade assim, dizendo, não, mas eu conheço alguém na fronteira com a Hungria, não sei o que lá, que eu posso falar isso, posso falar aquilo, né? E aí vem o alemão e diz, não, isso já aconteceu ali, isso não existe, não sei o que lá, e aí começa para lá, para cá, 2 horas de negociação, onde se sai do binário, né, para sucessivos pares de opostos aí. Cada hora é um, e no final, fim do filme, é claro que deu certo, né, no final, porque o Paris não foi destruído efetivamente, né. O Nicolau de Cusa é um filósofo, é religioso, um cara da Idade Média, 1400, alguma coisa, que era conselheiro de Papa, um cara da pesada aí, né? E ele escreveu um livro em 1400 e pouco, 440, chamado A Douta Ignorância. A Douta Ignorância, é um livro do Nicolau de Cusa. Bonito, né? A Douta Ignorância. Mas é um conceito. O que é a Douta Ignorância? É assim, tudo que eu sei eu vou pôr aqui dentro da minha mão. Tá aqui. Tudo que eu sei está dentro da minha mão. Então, a fronteira da minha mão, o exemplo é do Nicolau de Cusa. A fronteira da minha mão é o contato entre o que eu sei e o que eu não sei. Então, se eu sei pouco, essa fronteira é pequena. Então, se eu sei pouco, eu não sei que não sei. Não é? Agora, quanto mais eu sei, maior é a fronteira com o que eu não sei. Então, quanto mais eu sei que não sei. E essa é a douta ignorância. É a ignorância daquele que sabe. E quanto mais sabe que não sabe. Não é? Na verdade, o Nicolau de Cusa, ele não fala assim do tetraedro, mas eu fui até o tetraedro inspirado nele, é pelo seguinte, ó, ele falou dentro da minha mão, e a gente imagina uma esfera assim, né? Mas imagine que o que eu sei eu ponho dentro de um tetraedro, não uma esfera. Eu prefiro o tetraedro à esfera. Por quê? Porque para um dado volume de conhecimento, se eu pensar na esfera, a superfície é mínima para um dado volume. E adivinhem vocês qual é o sólido que para o mesmo volume, sólido regular, que para o mesmo volume a área total é máxima. É o tetraedro. Se eu pegar 1 litro, 1 decímetro cúbico, se pegar uma esfera com um volume de 1 decímetro cúbico, a área vai ser a mínima. Se você pegar um tetraedro com um volume de 1 decímetro cúbico, a área é a máxima. Então favorece muito, não é? Claro que tudo isso é uma metáfora só, mas favorece muito esse pensamento na base do tetraedro, o contato com o que eu ainda não sei, né? O tetraedro torna a gente muito mais doutos e ignorantes do que pensar na mão como uma superfície esférica, né?
Na verdade, para a gente sair da historinha de conto de fada, ou da historinha simples da matemática, do certo ou errado, verdadeiro ou falso, para as situações mais complexas, que são narrativas multivariadas, não é? Histórias muito mais complexas que não se resolvem na base do sim ou não, né? Há certas condições assim mínimas, vamos ver bem rapidinho assim isso. Eu só chamo a atenção que um prato cheio de leitura e de coisa interessante sobre isso, o que uma narrativa boa tem que ter, vocês têm no trabalho do Brunner, Jerome Brunner. Jerome Brunner faleceu faz um mês. Um mês. Ia fazer 101 anos, Maria Lúcia, agora no dia 1º de outubro. 101 anos. E ele estava dando aula ainda. Dando aula, né? E ele escreveu livros entre nós aqui. Em 59, o primeiro livro do Brunner que eu me lembro, O Processo da Educação, que é onde ele fala de currículo em espiral, né? É de 59. O homem estava vivo até um mês atrás. E os últimos, pelo menos de 2002 para cá, quer dizer, quase 15 anos da vida, ele tem trabalhado, produzido, né, sobre narrativa, né? Tem um livro, outro dia eu vi traduzido, mas não sei se é português de Portugal, mas o livro em inglês existe onde vocês quiserem, que chama Making Stories. O subtítulo é Law, Literature and Life. Mas eu vi em português, acho que é Portugal, Fabricando Histórias, e o mesmo subtítulo, a lei, né, a história no direito, na literatura e na vida. Esse na vida, não pensem que é biografia ou coisa não, é na medicina. Ele morreu, ele estava dando aula, não morreu dando aula, ele estava, a situação dele de professor esse ano passado, era na Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York, dando uma disciplina que se chama Narrativa Médica. Porque ele diz assim, o médico sai da universidade com uma narrativa científica. Então ele vai ouvir um paciente, ele não dá muita bola, no fundo ele não dá muita bola para a narrativa do paciente, porque quem sabe é ele. O paciente não sabe. E ele estava trabalhando, era essa perspectiva de como é fundamental ouvir, né? E colocar em diálogo a narrativa técnica do médico e a narrativa do paciente, né? Então o Brunner tem uma meia dúzia de livros sobre narrativas, tem um artigo interessantíssimo que qualquer um pode baixar na internet, vai no Google, põe o Brunner, B-R-U-N-E-R, né? É Jerome Brunner. E o artigo é Life as Narrative. E ele você baixa graciosamente um artigo, 20, 30 páginas, né? A vida como uma narrativa. Esse artigo o Brunner escreveu em 1994 e publicou numa revista chamada Social Research. E essa revista, em 2004, republicou por iniciativa dela, 10 anos depois, que falou, esse negócio está tão vivo e atual, que ele escreveu em 94, que vamos publicar de novo, né? E esse artigo aqui, a gente pode ler tudo, a força da narrativa. Então é de lá que a gente pega assim, essa ideia. Tetraedro não fala, né? Aí é mistura nossa, mas eu digo, o que tem uma narrativa para poder funcionar? Então, um tetraedro fundamental, tetraedro, eu me aí só, né? É isso. A narrativa tem que ter um tema. Tem que ter um tema. Eu vou contar a história disso, né? A história tem que ter um tema. Um tema. Resistam a ter 3 temas ou 30 temas, né? Não é quem pode mais, pode menos. Não, se você tiver 30 prioridades, você não tem nenhuma, né? O tema é o esperado da história, mas uma história não vive do esperado, ela tem que ter uma trama. A trama, quer dizer, as dificuldades todas que o herói, né, vai passar, os obstáculos, né? Tudo isso tem que estar aí, é o inesperado, porque só o tema é como querer ser professor só da moral da história, né? Não funciona.
Então, o tema e a trama. Mas essa outra oposição horizontal aí é interessante. Uma história tem que ter logos, razão, significado. Tem que ter lógica uma história. Não pode ser uma coisa sem pé nem cabeça. Não é? Isso é um lado. Por outro lado, tem que ter patos. Patos com TH. Né? Que é o sentimento. Não é? O casamento desse logos com patos, ou da razão com o sentimento, quer dizer, as pessoas têm que sofrer, chorar, ficar feliz e triste, essas coisas da ordem do patos, né? Tem que sentir. Se não sente, não faz sentido. Uma coisa que não é sentida não faz sentido, não corre o risco de fazer sentido, né? Mas o sentido é absolutamente pessoal, você está isolado, né? O sentido é seu. Então é outro eixo. E não se trata de você escolher, eu prefiro a esquerda, o sentido, eu não quero saber do logos, é doidice. Eu preciso do logos casado com patos. Eu preciso da razão com o sentimento. Dizem que Descartes era bom de razão, né? Então, discurso do método, cogito, né? Ergo sum e tudo, era o bom do logos. Mas o Descartes também escreveu um livro importante que se chama As Paixões da Alma. É muito menos vendido do que o discurso do método. Mas o Descartes tem o discurso do método, que é assim: discurso do método para bem conduzir a razão e descobrir a verdade na ciência. É o título do livro, não coube na capa, ficou só discurso do método. Essa é a principal semelhança entre o Descartes e o Sarney. Sarney também escreveu um livro, escreveu vários livros, mas um livro publicou, na capa, o título ocupava a capa inteira, era assim: O Dono do Mar. A primeira edição é assim: O Dono do Mar enche a capa. As más línguas, vocês sabem que está por aí, cheio de má língua, né? Começaram a dizer assim. Na verdade era o dono do Maranhão, é que ficou na capa. Era o dono do Maranhão, ficou na capa, ficou só o dono do mar. Aí saiu uma edição nova imediatamente com o dono do mar pequenininho lá em cima, né? Para não parecer. Mas o Descartes escreve As Paixões da Alma, é para ensinar a gente a como não deixar as paixões atrapalharem a razão, não é? Porque a paixão você não vai julgar direito e tudo. Então ele entende de paixões, entende da razão, mas a separação é que é a crítica do Descartes, não é? A separação é como se fossem universos separados, não é? Não pode deixar o sentimento perturbar a razão. E a gente precisa de sentimento para poder ser razoável, não é? Então isso é um esquema tetraedro assim mínimo. Agora, um esquema mais complexo está no livro do Brunner. Não está o esquema, repito, está as ideias. O Brunner não está fazendo figurinha mais, porque ele nem está cuidado mais para isso, né? Nem estava ficar fazendo figurinha para explicar. Mas digo, é da leitura dele, né? Quer dizer, o que é uma boa narrativa, os invariantes de uma boa narrativa, né? Então ele diz assim: olha, uma boa narrativa é um tempo local, você sempre situa, fala assim, era uma vez, né? Mas você localiza, é um tempo local, mas ela tem que ser eterna, porque se é só para aquele tempo local, essa narrativa não vale nada, não é? Então é o tempo local e o tempo que é extensivo para sempre. Uma narrativa é sempre de um tipo particular, mas é um caso particular, né? Além de localizada, é algo em particular, mas é um particular genérico. Romeu e Julieta é um amor particular entre um casal de adolescentes e tudo, de jovens, né? Tudo bem, mas aquilo você ainda hoje está vivendo com outras pessoas, às vezes dois apaixonados que nem Romeu e Julieta, não é?
defender a nossa, né? Mas assim, o tipo particular, mas o tipo genérico. A interpretação de uma boa narrativa, a interpretação tem que ser sempre aberta. Uma narrativa que só tenha uma interpretação, você leu e disse, é isso. Não tem outra possibilidade, é uma narrativa pobre. Não é? Então a interpretação tem que ser aberta. Por outro lado, a referência também tem que ser aberta, né? Aliás, vamos começar até com a referência. A referência aberta e a interpretação aberta. Porque veja, a referência, eu quero dizer, acho que duas coisas mudaram de lugar, mas é assim, a interpretação aberta, sim, mas no outro polo, aqui está fora do lugar, é a hermenêutica. A interpretação é aberta, mas por outro lado, não pode ser qualquer coisa. Tem toda uma ciência da interpretação que é a hermenêutica. É claro que eu interpreto de um jeito, não é? Outra pessoa de outro, mas tem ciência nessa interpretação. Não vale tudo, não é o que quiser. A referência é aberta, no sentido de que a história se refere a quê? Ao amor de dois jovens, mas também pode ser a briga de duas famílias, mas também pode ser, né? A referência é aberta. Por outro lado, há uma canonicidade, a canonicidade, quer dizer, há padrões de histórias que se repetem mundialmente em todas as épocas e cultura. Praticamente toda época e cultura tem uma história do tipo Chapeuzinho Vermelho. Pode não ser o Chapeuzinho Vermelho, né? Pode ser Chapeuzinho de outra cor, pode ser em vez de uma menina um menino, não importa, mas que a problemática seja a mesma, não é? Então a interpretação é aberta, mas não pode ser qualquer coisa, né? A referência é aberta, o referente, aqui que a história se refere, mas também não pode ser qualquer coisa, tem padrões. E a motivação tem a micro e a macro, que aí é o tema e a trama da imagem anterior. Quer dizer, a macro motivação é uma história sobre esse assunto, né? A história, o tema é esse. Mas cada coisinha, ao contar a história, tem que ser motivada. Uma história cheia de penduricalhos não corre o risco, né? Coisa que não tem a ver com o tema, né? Não corre o risco de funcionar. Então, é isso daí. É claro que a gente poderia, né, ver um monte de exemplos, começando o exemplo de história, aí, o exemplar, mas não é o caso. Aqui, eu só queria dar um contra-exemplo, né? O contra-exemplo é uma história que o Mário Bunge, um argentino, né, conta no livro A Investigação Científica, daí a referência. Teoria axiomática dos fantasmas. Vamos falar aí da teoria axiomática dos fantasmas. Um minuto vocês vejam se não parece aula de matemática. Essa aí é um contra-exemplo, né, que eu quero dar. Então, a história começa assim: seja um conjunto de fantasmas, seja a energia fantasmal, seja a densidade do ectoplasma do fantasma, seja P, a idade do fantasma, seja N, o número de perversidades realizadas no tempo T. Tá. Tudo claro? Se os alunos têm alguma dúvida. Aí, ó, axiomas da minha teoria. Axioma 1. Para todo x de U, a energia de x é diretamente proporcional à densidade do ectoplasma e inversamente proporcional à idade do fantasma. Inversamente proporcional, né? O fantasma velho vai ficando de sem energia. Agora, para todo x de U, a densidade do ectoplasma é função do primeiro grau, né? Do número de perversidades já realizadas pelo fantasma, ao longo da sua vida fantasmal. E axioma 3, para todo x de U, o número de perversidades realizadas na unidade de tempo é constante. O número de perversidades realizadas na unidade de tempo, quer dizer, em média. Em média, né? Fantasma faz sempre a mesma desgraça. Então, a partir desses 3 axiomas, matematizando, a energia é diretamente proporcional à densidade do ectoplasma e inversamente proporcional à idade. Está claro? Se eu tivesse, não tenho dúvida, eu repito tudo desde o início, igualzinho. Essa é uma narrativa anti-exemplo, né?
Bom, o axioma 2, a densidade do ectoplasma é a função do primeiro grau do número de perversidades. É outra constante Bn mais uma constante C. Porque o fantasma pode já nascer safado. Bom, e o número de perversidades na unidade de tempo, o número médio é constante. Então é função do primeiro grau, N é KT. Né? Se dividir o N por T, dá sempre a mesma coisa. A partir daí a gente começa a deduzir teoremas. Teorema 1. Substituindo A1 em A2, eu deduzo aquele teorema ali. Enfia o A1, dado no A1, no A2. Teorema 2. Aí eu pego agora a densidade do ectoplasma. Teorema 3, eu passo o limite com T tende a infinito. E o limite, como o T está no denominador, aquilo vai para zero. Quer dizer, a energia do fantasma no infinito é constante. Não adianta, pode ter nascido de boa família, pode ter sido um fracassadão. No infinito, quando passa por infinito,